E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula da playlist de Química Geral e Inorgânica. Hoje nós iremos discutir aqui brevemente acerca da geometria molecular e, sobretudo, nós iremos entender o que é a teoria Vesper e como que isso é importante, por exemplo, para que nós consigamos predizer o formato tridimensional de uma molécula e também vamos discutir aqui brevemente a polaridade de uma molécula. Então, se você não sabe do que se trata isso, vem comigo. Bem, a geometria molecular é basicamente você predizer o shape de uma molécula, ou seja, como que essa entidade química ela vai se apresentar de forma tridimensional. Já de antemão, o que a gente precisa saber aqui para pensar e vislumbrar o formato dessa molécula é que esse formato ele é diretamente influenciado pelos elétrons presentes, sendo que nós temos aqui elétrons livres, ou seja, elétrons que não estabelecem ligações químicas, e nós temos aqui os elétrons que participam dessas ligações químicas. Esses elétrons livres, por sua vez, nós chamaremos de par isolado, e os elétrons que estão aqui envolvidos no estabelecimento de uma ligação química são denominados como par compartilhado. E aí nós veremos agora que existe aqui uma ordem de intensidade da repulsão dos pares eletrônicos lá na camada de valência. Mas, por hora, guarda essa informação aqui que a gente vai entender com mais detalhe com alguns exemplos adiante. Então, a geometria molecular é basicamente o arranjo tridimensional dessa molécula, ou seja, como que ela está disposta, qual a sua posição, formato, direção, ou o que seja. E isso está diretamente atrelado, como eu falei anteriormente, aí, com os elétrons presentes nessa molécula. E existe uma teoria que vai ser extremamente importante para que nós consigamos agora fazer uma predição acerca dos pares de elétrons aí da camada de valência, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, chamado de VESPER, que nos traz o seguinte: os elétrons são cargas negativas e, por consequência, cargas iguais se repelem. Tudo na natureza caminha para o estado em que gaste menor energia, ou seja, a molécula se ajeita no espaço de maneira a qual esses ligantes fiquem o mais longe entre si, tá? Então você vai falar, mano, mas como assim? Então vem comigo, ó. Na teoria da repulsão, o que a gente precisa se atentar? Existem os pares eletrônicos, ou seja, são os elétrons que estão atrelados aí nesse processo, e eles vão ser pares isolados, ou seja, que são aqueles elétrons que, por consequência, não estão atrelados aí nas ligações químicas, não estão envolvidos. E nós temos aqui os pares compartilhados, ou seja, aqueles elétrons que estão aqui estabelecendo a ligação entre os átomos de uma determinada molécula. E aí, o que acontece? Pares isolados, eles têm uma maior repulsão, quando eu pego, por exemplo, dois pares isolados, e essa repulsão ela é muito mais intensa. Um par isolado e um par compartilhado, eles apresentam uma repulsão intermediária. Todavia, quando você pensa em pares compartilhados, essa repulsão ela é menos intensa. E isso é muito importante, por exemplo, para que nós consigamos aí, a partir dessa máxima, predizer como que a molécula vai se organizar tridimensionalmente. Beleza? Então vamos lá. Para vocês raciocinarem aqui como que funciona o rolê. Primeiro, qual que seria a distância entre dois átomos, como por exemplo aqui no ácido clorídrico? E qual que vai ser a distância entre três átomos ligantes e um átomo central, como o caso aqui da amônia? Então vamos lá. Você tem aqui o cloro, certo? Você tem um átomo mais eletronegativo, que no caso é o cloro, e um menos eletronegativo, que nesse caso aqui é o hidrogênio. Estabelecendo uma ligação, certo? E, por consequência, a distância entre uma e outra é de 180 graus. Já quando você pensa nesse terceiro caso aqui, que é o caso da amônia, você vai ter aqui um átomo central e você vai ter três átomos aí circuncidando ele, né? Vai estar próximo deles. E aí, se vocês observarem, você vai ter aqui um ângulo de 120 graus entre essas moléculas aqui na hora que você estabelece as ligações, tá? E aí os principais modelos moleculares que a gente vai olhar aqui nessa aula são
a geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal, a piramidal, tridaédrica, bipiramidal e a octaédrica. Então vamos lá. A linear é aquela que você tem 180 graus, certo? Essa é a angular, essa é a trigonal plana, essa é a piramidal, essa é a tetraédrica, esta é a bipiramidal trigonal, essa é a octaédrica. Então vamos lá. Qual que vai ser o passo a passo para que a gente consiga construir aí o shape da molécula? Primeiro, reconhecer quem é o átomo central. Posto isto, a gente analisa quantos elétrons vão se ligar a ele. E aí a gente precisa entender agora qual que vai ser a maior distância entre esses ligantes. Além disso, a gente vai precisar aplicar a fórmula de Lewis aqui, representando quem são os ligantes e conferir aí os pares isolados. E por fim, a gente aplica aqui, nessa fórmula de Lewis, as ligações aqui na fórmula estrutural. Beleza? Então vamos lá. Ó. Geometria linear. Ela vai acontecer sempre quando a gente tem moléculas aqui com dois átomos, ou seja, uma molécula diatômica. No entanto, a gente pode ter uma situação na qual você tem agora uma molécula triatômica, ou seja, ela apresenta aí três átomos da molécula. Exemplos clássicos, o gás oxigênio e o gás dióxido de carbono. Então vamos lá. Ó. Primeiro, você tem aqui o oxigênio, ele apresenta 6 elétrons na camada de valência, certo? Você tem aqui um par de elétrons, porque é um par compartilhado, e você tem aqui 2 pares isolados em cada um, certo? O mesmo vale aqui para o dióxido de carbono. Outros exemplos clássicos que a gente pode ter aqui, gás hidrogênio, ácido clorídrico, gás cloro, gás nitrogênio e por aí vai. Todas essas moléculas que eu apresentei aqui para vocês têm uma geometria linear, ou seja, você forma aqui uma angulação de 180 graus. Nós temos ainda a geometria angular, ela sempre vai acontecer aqui em moléculas triatômicas. Exemplos clássicos aqui, a água, por exemplo, óxido de enxofre, o ácido sulfúrico, o H2S e por aí vai. Nós temos aqui a geometria trigonal, que é uma situação na qual você tem um átomo central e 3 ligantes, ou seja, agora você tem uma molécula com 4 átomos. Exemplo esse daqui, COH2. Aqui você estabelece as ligações, ó. Aqui você pode ter o BF3. E a geometria piramidal, por sua vez, é uma situação na qual você tem um átomo central e 3 ligantes, sendo que, além disso, você tem um par de elétrons isolados aí, portanto, você vai ter agora um total de 4 átomos e um par de elétrons livres, tá? E aqui entra já no plano tridimensional. Exemplo, amônia. Então aqui, ó, tem uma imagem para trás, né, ó. Aqui alguns exemplos de moléculas com geometria piramidal. Podemos aqui ter também a geometria tetraédrica, uma situação na qual você tem um átomo central e 4 ligantes, tá? Exemplo aqui do metano, essa é a geometria do metano. Aqui tem mais alguns exemplos, ó. E ainda, eu queria comentar aqui com vocês brevemente acerca da polaridade das moléculas. Primeiro aspecto importante a ser destacado. A gente faz uma análise vetorial para predizer se essa molécula vai ser polar ou apolar. A polaridade dessa molécula é diferente daquela questão de polaridade de ligação que nós comentamos em aulas anteriores. Como que a gente vai analisar se a molécula vai ser polar ou polar? Primeiro, a gente faz uma soma qualitativa de vetores, ou seja, se essa soma de vetores der zero, a molécula ela é apolar. Se a soma for diferente de zero, nós teremos aqui uma molécula polar. Então vamos lá. Novamente, enfatizando aqui. Se a soma der zero, apolar. Se for diferente de zero, ela é polar. Então, alguns exemplos aqui, ó. Na hora que você estabelece o vetor polaridade, aqui, por exemplo, é uma situação apolar, tá? Então, você tem que uma molécula polar, mas, no entanto, você tem que uma ligação covalente polar. Aqui, por exemplo, você tem uma molécula com
uma polaridade apolar e uma ligação covalente apolar. E aqui vocês já têm uma molécula, por exemplo, como a água, que apresenta uma molécula polar, e as ligações aqui covalentes também são polares. Então percebam que você predizer se a molécula é polar ou apolar não quer dizer necessariamente dizer que a ligação é polar ou apolar, beleza? Exemplo aqui. Na primeira você tem uma molécula polar. Aqui, na segunda, apolar. Aqui na terceira, polar. Pro, mas como que a gente vai saber para onde que esse vetor polaridade vai estar indo? Ele sempre vai partir do átomo menos eletronegativo para aquele que é mais eletronegativo, beleza? Aqui, por exemplo, se vocês observarem na primeira situação, você vai ter uma molécula polar, tá? E aqui na segunda você tem uma molécula apolar, porque o vetor polaridade ele é diferente, é igual a zero, e no primeiro caso é diferente de zero, tá? E aí na próxima aula a gente comenta sobre as interações intermoleculares e solubilidade, beleza? Um beijo e até a próxima. Fui!